Normalmente a oferta do dia vai para esse trabalho. Hoje também temos os missionários connosco, que estarão apresentando às 10 horas o trabalho missionário lá na Guiné. E esta manhã nós vamos falar sobre o Evangelho. Amém? Estamos? O tema da nossa mensagem, o que é o Evangelho e porquê? Porque o Evangelho é a força motora, amém? De missões e evangelismo, amém? Que é o tema deste dia do Senhor. E nós então, por essa razão, nós iremos falar hoje sobre o Evangelho. Não adianta a gente fazer movimento evangelístico, a gente falar em missões, se a gente não sabe ou a gente não está firme no Evangelho que crê. Esta semana mesmo eu lembrei, eu não sei como é que é a frase exatamente nos nossos estatutos, mas diz alguma coisa assim: para ser membro da igreja você tem que saber explicar o Evangelho, acho que em 5 minutos, né? Tem que ser capaz de dar uma breve explicação do Evangelho. É fundamental que a gente entenda o Evangelho, é fundamental que nós possamos falar o Evangelho. Contamos com algumas visitas no culto em inglês, algumas pessoas que se inscreveram, louvado seja Deus, e esperamos que essas pessoas possam ouvir de cada um de nós que aqui está o que é o Evangelho, uma explicação do Evangelho de Cristo Jesus. Em Romanos 1,16 diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Não é o texto principal, nós já vamos no texto principal, só a introdução. Amém? Não envergonhar do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Mas a pergunta é: e o que é o Evangelho? Lamentavelmente, irmãos, vocês devem ter reparado que você fala com muita gente hoje que se diz cristão, se diz evangélico até, que frequenta a igreja e não é capaz de explicar o Evangelho. Se não pode explicar naquilo que crê, se não consegue ser firme naquilo que crê, porque ele não crê de verdade. Amém? Então, nós iremos hoje falar sobre o Evangelho. Palavra do Senhor para o dia de hoje, 1 Coríntios 15, 1-4. Quando você encontrar, por favor, fique de pé, se puder, para lermos juntos a palavra do Senhor. 1 Coríntios 15, versículos 1 ao versículo 4, para lermos então a definição bíblica de Paulo aos Coríntios sobre o Evangelho. Não é a opinião de Paulo, não é a nossa opinião sobre o Evangelho, é a inspiração divina do que é o Evangelho, a definição do Evangelho. Nós vivemos a época que nada quer ser bem definido, né? Cada um acha o que é, acha qualquer coisa. A palavra do Senhor é cheia de definições as quais a gente deve até memorizar para que possamos nos firmar nelas. Amém? Todos acharam? Vamos então orar primeiro, inclina a sua cabeça. Pai amado, obrigado pela bondade e misericórdia do Senhor em nossas vidas, e pedimos nesta manhã que o Senhor nos abençoe, nos ajude, nos fortaleça nesta manhã para entendermos as Escrituras. Que o Senhor seja conosco, pedimos em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios 15, versículos 1-4 diz assim: irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras. Amém? Vamos podem ficar sentados. Em primeiro lugar, Paulo, falando aos Coríntios, diz assim no versículo 15: irmãos, quero lembrar-lhes, Deus está a lembrar os salvos, a igreja, o Evangelho que lhes havia sido pregado. Fundamental, irmãos, temos falado nisso nas últimas semanas, já há algum tempo, o quanto nós precisamos de ser lembrados do Evangelho. Muitas vezes eu não tenho ouvindo coisas, eu coloco uma mensagem evangelística para mim próprio. Porque muitas vezes nós pensamos que a mensagem evangelística é aquela mensagem que você ouve uma vez, e recebendo uma vez, ela fica consigo para toda a vida. Ainda que nós temos certeza de vida eterna e percebemos que o Evangelho não nos pode ser retirado, na nossa mente precisamos a cada dia de ser lembrados destas verdades para que possamos permanecer nelas.
Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que preguei. Paulo já tinha pregado o evangelho, mas não achou suficiente, por inspiração divina, que ok, eles já tenham, já receberam, deixa assim. Não, Paulo está-lhes a lembrar e volta a reforçar o evangelho que pregou. E diz, no qual vocês receberam, amém, ponto 1, o evangelho já tinha sido recebido por esta igreja, mas agora, olha o texto, no qual estão firmes, versículo 1, amém? Coisas fundamentais aqui para os salvos. Em primeiro lugar, você recebeu o evangelho. Foi-lhe pregado, você recebeu o evangelho. Agora você precisa ficar firme nele. Outro ponto do mesmo versículo, você precisa ser lembrado do evangelho. É por isso que você volta ao culto, não é? Toda a semana. Você não sabe já? Você nunca leu este texto em casa? Por que você está aqui? Ainda mais, não é? Foi-lhe enviado o texto para você ler antes. Ou seja, eu já sei de cor, preciso ler outra vez, já ouvi. Não, nós precisamos de ser lembrados. Por meio deste evangelho vocês são salvos, versículo 2. Como é que você foi salvo? O Espírito Santo iluminou a sua mente para você receber a mensagem que você ouviu. Por quem? Quem é que Deus usou para enviar, para trazer a mensagem a si? É a própria igreja. Há um dito por aí de que, há uns anos atrás, vocês devem ter ouvido isso, um dito por aí de que Jesus andava a aparecer na Índia a pregar o evangelho a pessoas. Jesus estava demasiado desocupado lá no céu, não tinha nada para fazer, eu vou até à Índia, dá uma volta lá. E vou aparecer a este e acabei. Mentira, irmãos. Mentira. Porque a palavra do Senhor diz que nem anjos fazem isso. Essa missão foi dada à igreja. A homens e mulheres, a si. Para você ir e proclamar. Nós dizemos muitas vezes, irmãos, eu já falei isso aqui várias vezes, missões se fazem, as pessoas dizem, com os joelhos dos que oram, as mãos que contribuem, com os pés dos que vão. Não, irmãos, é com tudo. Você vai, o seu local de trabalho, a sua vizinhança, e você fala. Você contribui, claramente, hoje é dia que nós contribuímos para isso, claro, e nós oramos, no caso, inclusive pelos missionários que estão aqui, amém? Nós oramos por eles, mas nós também vamos, não fica só, a minha função é orar, do outro é contribuir, e o outro é ir, não, é todos nós, irmãos. Você é missionário onde Deus te colocou, no seu bairro, no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver. A propósito, as escolas começam esta semana, né? Os mais jovens dizem amém. Isso queria eu. Então eles começamos, não é isso, irmãos? Missionário onde você estiver, onde você está, onde Deus te colocou, você fala o evangelho. Então, por meio do evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhe foi pregada. Caso contrário, você creu em vão. O que é que isso quer dizer? Aquela pessoa que não se agarra firmemente à palavra, ela não creu de todo o coração, ela não foi salva. O salvo tem um desejo por Deus, tem um desejo pela palavra. Senão foi pregado em vão. Ele creu em vão, ele ouviu, mas ele esqueceu. Quantas pessoas você conhece que ouvem a palavra e passado um tempo desaparecem? O que é que aconteceu? Não creu verdadeiramente, não recebeu no coração verdadeiramente. Porque se recebesse, permanecia. Se recebesse, queria mais. Se fosse a iluminação do Espírito Santo, continuava a querer e desejar mais. É por isso, amados irmãos, que hoje a gente lida com um problema que é a falta de desejo dos crentes de quererem receber mais de Deus. A ausência de estudo bíblico, falta comunical, parece coisas de pouca importância. Parece que não há um desejo do povo de Deus conhecer mais. Leitura das Escrituras, ler um bom livro teológico. É coisa que falta hoje. Era coisa que não faltava na igreja pós-reforma. Havia um desejo. E não era os intelectuais. Que às vezes a gente pensa que isso é para gente intelectual. Não é não, irmão. Não pode passar um ano sem você ler um bom livro. Não pode passar um dia sem você ler um artigo. Você diz, já leio a Bíblia, já chega. E lê? Mesmo? Quanto? Salmo 23 todos os dias? Senhor, meu pastor, não. Meu amado irmão, nós precisamos nos aprofundar nas Escrituras, senão não é porque nós queremos em vão. Se não há um desejo, eu já disse várias vezes, eu não entendo, irmãos, um crente que já está na igreja há 1 ano, 2 anos, nunca leu a Bíblia toda, eu não entendo, mas eu não entendo, não meta na cabeça tal coisa, não tem desejo por saber o que Deus disse, não tem um anseio por conhecer mais do Senhor. Ou leu a Bíblia uma vez na vida, já está bom, só para dizer que leu menos uma vez. Meus amados irmãos, precisamos nos aprofundar, de receber isto.
Então, para chegar ao ponto, Paulo faz esta introdução toda para chegar ao versículo 3 e explicar e dizer literalmente o que ele estava transmitindo, o que era o Evangelho, a definição do Evangelho. A definição do Evangelho é esta: Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. E sabe o que é lamentável? É que muita gente para aqui. Se encontra um descrente, você prega meio Evangelho, meia verdade é uma mentira. Começa a dizer assim: Jesus morreu por ti. Jesus morreu pelos teus pecados. Normalmente até direciona demasiado na pessoa. E para aí. Olha o texto. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Evangelho que não anuncia a ressurreição do Senhor é um meio Evangelho e não é Evangelho nenhum. É por isso, amados irmãos, que é tão bonito e tão importante a ressurreição do terceiro dia. O melhor dia do ano para o crente é a manhã da ressurreição, amém? Que a gente vem à casa do Senhor com alegria. A gente vem sempre com alegria, ou devia vir. Mas a manhã da ressurreição não há dia igual do ano para o cristão. Ainda, amados irmãos, como eu lembro sempre, a nossa celebração da ressurreição do Senhor é a ceia do Senhor. A celebração do Evangelho é a ceia do Senhor. Cada vez que a gente celebra a ceia do Senhor é Páscoa, amém? Para o cristão é Páscoa. É isso o significado da ceia do Senhor? Claro que é. A gente até lê, né? 1 Coríntios 11, 23, por aí fora. Mostra claramente o que nós estamos a celebrar. Aquela é a nossa Páscoa, mas aquela manhã do domingo, dia do Senhor, a gente acorda e a gente vai para a casa do Senhor. Normalmente a gente põe flores, faz tudo tão bonito que a gente vai lembrar que o Senhor ressuscitou. A consumação que aconteceu na cruz teve a sua vitória porque Cristo venceu o último inimigo que havia para ser vencido, que era a morte. Ele vive e está. É isso que foi que o Pedro tocou hoje de manhã, não foi? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Meu amado irmão, o Evangelho que não fala da ressurreição do Senhor não é Evangelho, mas é a parte mais complicada. Você já entendeu que é a parte mais complicada? Por quê? Porque dizer que Cristo morreu é fácil, porque todo mundo já foi ao funeral. Todo mundo sabe que a gente morre. Mas ninguém viu ninguém ressuscitar, ou poucos viram alguém ressuscitar. Eu conheci uma vez um irmão que viu assistir a uma ressurreição. Uma vez um. Eu, honestamente, nunca vi. Mas acreditamos, se é possível, claro, Jesus ressuscitou Lázaro, claro. Que é dos textos mais complicados das Escrituras e a gente leva bem devagar. Onde é que estava Lázaro? O corpo na tumba. Onde é que ele estava? Aqui divide-se, não é? Tem os irmãos amilanistas, dispensacionalistas e estão em guerra, não é? Um diz, não, já estava lá com Jesus. E o outro diz, não podia estar, porque se ele tivesse não queria voltar. Não vinha. Já estava lá, os outros dizem, por isso é que ele estava a dormir, Jesus até disse, né? O nosso irmão está a dormir. E o outro está a dormir, está salvo, né? Mas voltou. Você acha que depois você está com Jesus, você quer voltar aqui? A não ser que você não entenda o que é o céu. Então vamos ficar por aí, não sabemos onde estava Lázaro, vamos deixar estar quietos, amém? Agora está com o pastor John MacArthur e com o pastor Narciso Sproul for sure. Isso é o que a gente sabe. Amém? E com tantos outros. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E um evangelho que não fala da ressurreição, um evangelho que não traz esperança. Não resolve nada. Jesus morreu pelos seus pecados, sim, e depois? Meus amados irmãos, nós temos que entender que a fé que nós temos é uma fé eterna, porque temos uma fé num Deus eterno. Alguém que não professa uma fé eterna, ainda que fala do Senhor Jesus Cristo, não é salvo, não é evangelho, é coisa nenhuma, não presta, não tem valor. Paulo diz que é vá a nossa fé se nós não crermos que Cristo ressuscitou diante dos mortos. A nossa certeza, a nossa segurança é o facto de que Ele ressuscitou. Ele não só pagou o preço dos pecados daqueles que nele creem, como ainda ressuscitou e vivo está. E essa é a confiança, essa é a alegria, que um dia veremos o Senhor. Meu amado irmão, quantas vezes você já ouviu crente dizer assim, um dia lá no céu não terei mais dores? Sério que é essa a sua preocupação? Um dia quando eu estiver no céu, vai estar tudo bem. É esse o seu desejo ou é o Senhor Jesus Cristo? Se alguém deseja ir para o céu, mas o desejo maior não é Cristo, não tem nada lá que o satisfaça. Não tem nada lá que o satisfaça. Porque tudo que está lá é Cristo, e é à volta de Cristo e da adoração ao Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, no tempo de Deus.
A ressurreição é a confiança, é a firmeza do Evangelho que pregamos. Sabe porquê que nós pregamos às vezes um Evangelho tão fraco que a gente quase que pede desculpa? Eu não suporto isso. A gente vai falar com alguém e diz assim, desculpa, mas a minha opinião não é essa. Meu amado irmão, se você já cometeu esse pecado de pedir desculpa ao pregar o Evangelho, arrependa-se hoje. Você não tem confiança, você não sabe. Tem que pedir desculpa. Desculpa, eu vou discordar de ti. Está a pedir desculpa por Deus? Quem está a discordar? É você ou Deus? Você está a falar a palavra de Deus? Já ouvi até no púlpito. Desculpem, mas eu tenho que vos dizer o que a Bíblia disse. Então, pede desculpa coisa nenhuma, fala o que a Bíblia diz, fala o que Deus falou, é porta-voz de Deus no púlpito. Pede desculpa de quê? Está a falar palavras suas, está a dar a sua opinião. Mas sabe porquê que isso acontece, irmãos? Porque uma grande parte dos crentes hoje não tem certeza de vida eterna, não sabe nem onde vai depois da morte. Parece que Cristo ressuscitado entre os mortos é uma coisa assim tão distante de nós. Não é distante, é tão certa como o perdão de pecados, é tão certa como a cruz. Não havia razão nenhuma para celebrar Natal se não houvesse ressurreição de entre os mortos. E para haver ressurreição de entre os mortos tem que haver morte. O que Cristo fez na cruz, pagar o preço pelos pecados, seria sem valor se ele não tivesse ressuscitado dentre os mortos. Pare de pregar meio evangelho. Pare de pregar só uma parte. Pare de pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. Elas precisam de ouvir o que elas não querem ouvir, que é o facto de que depois da morte tem vida eterna ou morte eterna, condenação eterna. Prega um Deus que é eterno. Às vezes pregamos de uma maneira que parece que a pessoa fica ok. Então se eu não me arrepender dos meus pecados, eu vou pagar uma penazita lá no inferno por um tempo. Parece que o problema no inferno é Satanás. Eu já ouvi gente dizer assim, Satanás é tão miserável que nem as chaves da casa dele tem. Já ouviu isso? Que burrice, irmãos. O problema do inferno não é Satanás. O problema no inferno é a ira de Deus. É a condenação. Satanás será debaixo dessa condenação para todo sempre. E todo aquele que não se arrepender dos seus pecados, o assunto é sério, porque o inferno é eterno. E porquê? A pessoa nem ofendeu a Deus eternamente. Já entendeu que a pessoa que viveu 20 anos a ofender a Deus, ela vai para o inferno eternamente? Não, vive só 20 anos. Estou certo? Que a pessoa só viveu 20 anos. Porquê que é eterno? Porque ofendeu um Deus que é eterno e a ira de Deus é eterna. Como o seu amor, a sua bondade e a sua misericórdia. A ira de Deus é eterna. Por isso é que o céu é eterno. A ressurreição é para sempre. A nova vida é para sempre. O céu não termina nunca. Fala de coisa eterna. Para de falar uma coisa que acomoda o que as pessoas querem ouvir. Escreve-se livros hoje a ensinar os crentes a ter uma boa vida nesta terra. Eu não estou aqui para vos dizer como é que você vai ter uma boa vida nesta terra, que não falta coaches por aí. Gente até que sabe melhor do que eu, que até percebe de finanças, que é capaz de pegar no seu dinheiro e fazer uma mágica qualquer, que não sei quanto, eu não consigo fazer isso. O meu papel não é esse aqui, o meu papel aqui é falar da eternidade. É falar do céu, é falar do inferno, é falar da glória do porvir. É que o Espírito Santo use para que a sua alma seja salva. O que se escreve para aí de livros evangélicos, viva a sua melhor vida hoje. O Smiley Joe, né? Live your best life today? What? Nem é live your best life today, já nem sei como é que é, nem quero saber. Como é que você vai vencer as suas dificuldades hoje? Psicólogo cristão? Que coisa é essa de psicólogo cristão? De onde é que tiraram isso? Que profundeza do inferno tiraram esse absurdo? O termo bíblico é aconselhamento bíblico, psicologia e evangelho não combina. Psicologia não consegue explicar a ressurreição dentre os mortos. Psicologia não consegue explicar a depravação total. Não consegue explicar que você não tem nada para apresentar diante de Deus. Psicologia te leva a pensar que você é bom e você na verdade não presta, diz a Bíblia. Você diz, vou ao culto ao domingo de manhã para ouvir que não presta. É todos os domingos, você sabe. Sem vale nada. Esqueça o que a sociedade lhe diz, você não presta. Você precisa de Deus, você precisa da misericórdia do Senhor, você merece condenação. Cristo se colocou na cruz e tomou sobre ele a condenação eterna que estava para vir sobre aquele que nele creu. E crê e crerá.
passado, presente e futuro. Você crê, você está incluído. Cristo tomou sobre ele. Tem gente que até pega no livro, no texto de Isaías e distorce. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu vou ser curado. Que curado o quê, irmãos? É sarado da alma. Aquele texto é salvação de perdão de pecados, irmãos. Não diminua o texto. Não distorça o texto. Esta doença não é para mim, eu rejeito em nome de Jesus. Não é que você tirou isso absurdo. A vida eterna, sim, eu creio, irmãos, Deus tem poder para curar, tenho visto sinais e maravilhas, tenho visto Deus operar coisas extraordinárias, creio nos dons para os nossos dias, sei isso. Mas o texto de Isaías se refere à salvação da alma, que é muito maior. Cuidado como é que nós aplicamos o sangue de Cristo. Já ouvi as coisas mais ridículas. A pessoa fala, sangue de Jesus tem poder nas coisas mais absurdas da vida. Eu vi uma vez uma pessoa deixou cair uma coisa ao chão e disse, sangue de Jesus tem poder. Que abominação, irmãos! O sangue de Jesus é para perdão de pecados. No nome de Jesus há cura, no nome de Jesus há sinais e maravilhas, mas o sangue é para salvação, é exclusivo. O precioso sangue de Cristo, irmãos. Nós damos pouco valor. Você não pode comparar a cura física de um mal que você mais tarde ou mais cedo vai morrer. É verdade, todo mundo sabe que vai morrer aqui? Todo mundo sabe que se Deus te curou de uma enfermidade qualquer, e tem gente aqui que Deus curou, inclusive a missionária Jacqueline, Deus criança, amém? Mas todo mundo aqui sabe que um dia vai morrer, amém? A não ser que Jesus venha, você vai ser arrebatado, right? Outro mistério, né? Você consegue entender o arrebatamento? Você só os que viram o filme, né? Cai avião, descarrila trem, coisa assim absurda, né? Parece um filme do Mel Gibson. Todo o filme do Mel Gibson é exagerado. Aquele filme, pá, aquela coisa toda. O pessoal sabe de escatologia, hoje é isso. Como está no high school. Amém, irmão? O professor diz, lê o livro. E ele viu o filme. Tem crente que não leu a escatologia, não aprendeu nada de escatologia, não entende nada de Apocalipse, que nem leu. Mas viu o filme. Deixados para trás. Sabe a série toda. Tudo errado, irmãos, tudo errado naquilo, tudo errado, não é nada daquilo, não é nada daquilo que a Bíblia diz. Para de ver essa besteira, irmão, lê a Bíblia. Tem gente que está a ver filme, né? Então, volta e meia sai um filme novo, né? Sobre Jesus, a vida de Jesus, todo mundo vê aquilo. Aí pega no livro do MacArthur e diz, o Jesus que você não conhece. Quem já leu? Você tem que ler, já? Você viu, não é? O Jesus que você não conhece, não está no filme, não saiu em Hollywood. Sabe de onde saiu? Da Bíblia. Sabe que os fariseus nunca se meteram com Jesus? Foi Jesus que se meteu com eles sempre. Jesus ia aos religiosos da época e mexia com eles. Foi ele que entrou no templo para virar as mesas. Porque o zelo da tua casa me devorará. Amém? Não foi ao contrário. Jesus nem tinha sido convidado para ir ao templo. Tinha direito de ir como judeu, mas não tinha sido convidado. Ele chegou lá e virou as mesas. Foi Jesus que se meteu com eles. Assim como ele hoje aperta conosco, que somos servidores deles e às vezes viramos religiosos, irmãos. Esse aspecto da vida de Jesus não é com os católicos, irmãos. Não é com os ímpios, é conosco. E somente com quem usa o púlpito. Comigo e com os outros. Que servimos na obra do Senhor, que às vezes viramos religiosos. Que às vezes fazemos as coisas por rotina. Que às vezes distorcemos o que tem que ser feito. Diminuímos, viramos de uma forma ou de outra. Era Jesus que se metia com eles. Depois, numa determinada altura, deixou de ser, né? Eles se passaram a reagir contra. Né? Mas desde o início. Aliás, Jesus entrou no templo para derrubar as mesas 2 vezes, né? Não foi uma, foi 2. Foi uma no início do ministério e outra no fim. No fim foi a gota d'água, né? Daí crucificaram. Conforme estava escrito, claro. Porque Deus não brinca, Deus é soberano. Deus sabe todas as coisas. Ele assim providenciou todas as coisas. O sangue de Jesus, irmãos, é para perdão de pecados só, é exclusivo. Pelo sangue de Cristo, irmãos, você é sarado da sua alma. Deus te dá uma vida nova. No nome de Jesus, milagres são realizados. Sempre foi na história da igreja e é hoje, irmãos, não é diferente. Não somos sensacionistas, a gente crê nos sinais para os nossos dias. Claro, até que assistimos e vemos. Vemos a mão de Deus operar toda a hora, todo momento, todo instante. Deus cuida de nós, irmãos.
É ou não é? Deus cuida de nós. Deus cuida da sua igreja, Deus cuida das necessidades da igreja. Que eu digo aos irmãos da tesouraria. Inclusive esta semana. Deus cuida. Deus cuida. Ontem, no dia de ontem. Deus cuida. Deus é bom, misericordioso, bondoso. Deus faz todas as coisas, irmãos. Deus opera. A gente só precisa confiar no Senhor. Esperar no Senhor. Ontem um irmão que nos visitou no dia do filme apareceu, mandou uma mensagem. Vou passar por aí e tal. Veio à nossa casa buscar uma tenda, um canopy. Na conversa no driveway disse assim: a que a gente teve lá no filme e a gente copiou, vai fazer amanhã um evento lá na igreja. Isso não é provisão divina. Eu nem sabia que o fulano vinha. Apareceu por aí. Olha, era espia, irmãos. Um espião. O nosso irmão Gustavo. Vamos traduzir para português, foi mais Gustavo. O Gustavo veio e gostou. E o Gustavo gostou tanto que levou para os outros gostarem também. Ele é muito bom gosto, né? Tal é o nome dele. Aí ele falou isso, e no meu coração e da Sonia ficou tão encorajado, não ficou? O irmão vem, assistiu e disse assim: boa ideia para alcançar almas. Aí vai fazer hoje. Mas acho que eles não vão fazer filme, vão fazer outra coisa qualquer. Mas assim do género, uma atividade com tendas na rua, para chamar pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aí eu ainda disse: tem lá tendas na igreja também, se você precisar. O irmão pode levar. $15 a hora. Brincadeira. Disse: pode levar, irmãos, pode levar. Disse: deixa uma, que vai fazer falta para o piquenique hoje. O resto. Mas eles não precisaram. Era só mesmo uma que precisaram. Louvado seja o nome do Senhor. Pregamos a Cristo e Cristo crucificado, amém? Pregamos a Cristo que foi crucificado, sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. Nada o pôde deter. Nada o pode deter. O nosso Deus é poderoso, irmãos. O nosso Deus salva com poder. Quando chega à vida de alguém, ele rasga o coração, rebenta com as armaduras. Irmãos, ele deu esse poder à igreja. É por isso que nós dizemos e afirmamos tantas vezes aquelas palavras de Jesus: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque nem a morte o pôde deter. Vamos parar de pregar um evangelho a metade, um evangelho fraco, um evangelho que se desculpa. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Acabamos de ler esse texto. Ele é poderoso. Ele não é de uma forma qualquer, uma coisa qualquer, que a gente dá um jeito e a gente tem que convencer alguém. Meu amado irmão, aliás, você não tem que convencer ninguém a crer em Jesus. Entendeu isto? Por favor, ponha isto em sua mente. You're not a salesperson. Você não é um vendedor. Sabe qual é o objetivo do vendedor? É que você assine o contrato. É ou não é? Bem? Aparece na sua casa agora para vender serviço de telemóvel? Sim ou não? Vem à volta? Qual é a sua companhia de telefone? Outro dia ligaram-me do Allstate. Já um tempo atrás. Allstate, todos sabem, né? Ligou-me do Allstate e disse: a gente tem aqui uma promoção que faz um desconto de não sei quantos % no seu seguro, tal. Não se enganaram no número, porque eu tenho Allstate. É precisamente o que eu tenho. Aí, como um bom marketing person, não é? Que é o que eu faço escolarmente, atendi o telefone e disse: que maravilha! É isso mesmo que eu preciso. Quanto é a porcentagem do desconto total? Ok, por favor, aplica a minha apólice, que já é Allstate. Diz assim o fulano: não era o que ele queria ouvir, né? Ele pensou que eu era Geico ou qualquer coisa qualquer. Diz ele assim para mim: não, isto é só para clientes novos. E eu disse: não tem problema, obrigado, e eu sei que eu estou em boas mãos. Allstate, you are in good hands. Aí eu ri, brinquei com a pessoa, né? Também não a deixei mal. E assim foi. You're not a salesperson, irmão. Você não vai tentar vender um produto. Você está a pregar a Cristo. Você está a pregar o Evangelho. Você expõe o Evangelho com poder, com autoridade. Porque no poder e a autoridade não é sua, é de Deus, é da palavra de Deus, é o Evangelho. Em nome de Jesus. Você prega o Evangelho. E depois, deixem aberto, porque quem salva é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. É Deus que faz o ímpio crer. Você não fecha o contrato. Tem gente a tentar fechar contrato do Evangelho. Você crê? Irmão, se ele crê, você vai dar conta. Mas se não crê naquele momento, como é que ele vai crer? Irmão, você está a questionar o poder do Espírito Santo, o poder do Evangelho que você prega? E se ele não crê agora? Você lembra do ladrão na cruz?
Ontem a Soninha estava a ver e outra vez o Alistair Burger a falar The man in the middle cross told me I could come. Oh, meus amados irmãos, é poderoso. O homem da cruz do meio disse-me que eu podia vir na hora da morte. O indivíduo está a zombar de Deus. E o outro zombar de Deus ao lado. E Jesus disse-lhe, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Ele não foi batizado. Foi? Não foi. Ele não fez profissão de fé? Fez? Não. Nunca teve carteira de membro? A secretaria daquela igreja falhou, não lhe deu cartão de membro. E o irmão Lucerberg brinca com isso, né? Diz que ele chega lá no céu e o anjo pergunta, né? Por que você está aqui? Qual é a sua denominação? Qual é a sua igreja? E note em que os seus irmãos já viram o vídeo, em que ambiente ele está a falar. Tudo os nossos irmãos Dutch Reform conservadores, bem conservadores. Eles não têm denominação, não têm confissão de fé, não têm nada. Diz, então em que base você está aqui? E ele até brinca nisso, que vou chamar o anjo supervisor, que é um caso mais complexo. E ele disse, porque o homem da cruz do meio disse-me que eu podia vir. Oh, meu amado irmão, se Deus tocar a vida da pessoa a quem você falar de Jesus, a pessoa vai a Cristo. Ela vai em lágrimas, ela vai em prantos, ela vai em arrasto, ela vai mas ela vai. Porque quem atrás é Deus. Eu vou dar um exemplo. Eu acho que eu devia ter pedido permissão à Lili para dar o exemplo, mas eu vou dar o exemplo. Há um tempo atrás a Lili tinha, eu acho que ela tinha $2 no bolso. Fortuna, irmãos, $2 inteiros. $2, the whole $2. E nós andávamos a pôr cartazes, para um dos eventos que estávamos aí, e passámos ali à beira de Ritas. Eu não sei se ela tinha recebido dos avós $2, não me lembro, ou se tinha sido daquele dinheiro do lanche, não faço ideia. E diz ela assim para mim, eu posso comprar um gelado? Eu pago. E eu disse, ótimo. Eu ainda brinquei, pagas um para mim? Ela olhou para os $2. Não sei se ela se lembra. Fomos ao Ritas ali embaixo. E, de verdade, irmãos, não sei se você sabe, novidade para si, $2 não dá para comprar um gelado Ritas nem do mais barato. Costumava ser 50 cêntimos, é com velho eu estou. Eu já não ia ao Ritas, eu sei lá, aos anos. Só que uma vez até tinha ido. Eu pensei que aquilo era uma coisa barata. Ela chega lá, a menina, e pergunta assim, que ela já pensou que tinha pouco dinheiro, né? E diz assim, qual é o mais barato? Aí a pessoa, o rapazito que atendeu, que é college kids, high school kids, right? Ele atendeu e disse qual era. E eu acho que era $4. Aí ela olhou, ela disse obrigado. E desviou. Claro, né, irmãos? Que eu paguei o gelado à Lili. Tu lembras disso, filha? Lembra? Foi mais ou menos assim, não foi? Depois tu ajudas-me aí, se eu não disse bem, tu dizes-me depois. Aí ela deu-lhe o gelado, ainda mais que ela estava-me a ajudar a pôr cartaz, estava envolvida e só queria um gelado, né? Então eu paguei o gelado à menina, né? E disse, guarda os $2. Oh, thank you. Hã? O sorvete. Tá? Thank you. A gente pensa que a salvação é assim, sabe? Você tem $2 no bolso para dar a Deus e Deus vai completar o resto. Não, agora eu vou pôr o quadro diferente. Imagina que a Lili estava a ser mal educada comigo, que ela não é, mas ela estava a ser grosseira comigo, mal educada, tinha feito coisa errada, tinha chutado os folhetos, não queria ajudar, estava zangada, falava contra mim. Aí eu dizia, queres um gelado, um ice cream, um sorvete que eu ofereço? E ela respondia, não quero. Aí eu comprava na mesma, dava a ela provava, gostava e deliciava-se nele. É claro que eu não faria isso. Se ela fosse assim, eu não faria isso. Isso seria bad parenting, right? Isso seria ser muito mau pai fazer isso. E no final dava o sorvete a ela na mesma, ela provava, gostava e se alegrava. E agradecia, né? Você sabe qual é o mais parecido com a salvação que você tem? É o segundo exemplo, não é o primeiro. Não é o primeiro. Talvez um dos maiores problemas que nós temos hoje no Evangelho é esse. É que a gente acha que merece salvação. Ou que fez alguma coisa para receber e Deus fez o resto. Aí eu tinha $2. Aí eu dei a Deus. Boas obras. Uma decisão que a pessoa tomou. Uma resolução que a pessoa tomou. Ela chegou diante de Deus com alguma coisa. Aí Deus disse, ok, eu ponho o resto. Eu sacrifico o meu filho para completar.
Ao meu amado irmão, não foi isso que aconteceu. Você era inimigo de Deus, você fazia tudo para desobedecer a Deus, você vivia no mundo de Deus segundo as suas próprias regras, você era abominável aos olhos de Deus, você era mau, completamente perverso, embora com uma atitude boa, que ainda é pior ainda, era deceiving, era hipócrita, falso. Tinha nada para oferecer a Deus, não tinha nada que Deus pudesse aproveitar, não tinha nada que prestasse. Era rebelde contra Deus. Vivia no mundo de Deus e estabelecia as suas próprias regras. Não vivia para servir a Deus, não ligava nenhuma ao Criador. Completamente mau e abominável. Assim é o seu estado antes de Cristo. Assim é o estado do ímpio. Que Deus nos livre de que seja o estado de um de nós aqui dentro. Assim era o nosso estado, irmãos, antes de Cristo. Rebeldes contra Deus. Não há aparência de piedade, mas completamente como sepulcros caiados de branco. Tal e qual Jesus disse aos fariseus. Terrível. E Deus, em sua infinita misericórdia, por sua bondade, sei que você pudesse, merecer ou fazer alguma coisa, Ele enviou o seu Filho. E Ele justamente, porque é um Deus justo, colocou o Filho dele como sacrifício para propiciação dos pecados. Para que você pudesse ser propício, aceite por Deus. Porque Deus é justo, Ele não podia fechar os olhos ao pecado. E Ele despejou a sua ira santa sobre Cristo pendurado na cruz. Em lugar de condenação que muitos mereciam, eles puderam receber a salvação. Ele nos fez provar das delícias celestiais, diz a Escritura. E quando nós experimentamos as delícias espirituais, nós nos voltamos para Ele com gratidão. Meu amado irmão, nós precisamos de firmar nesta doutrina e anunciar assim, para que a glória seja somente do Senhor. Quando a Lili tinha $2 para o ice cream e eu, se eu pusesse o resto, ela dizia assim, bom, na verdade, obrigado Pai porque tu completaste, mas na verdade, parte era meu. Quando eu paguei o ice cream inteiro e dei o dinheiro de volta e disse a ela para ela guardar o dinheiro dela, que até hoje não sei o que é que ela fez com os $2, mas nesta altura foi um investimento. Quando eu fiz isso, ela agradeceu o ice cream, o sorvete inteiro. A sua salvação é inteiramente, você é inteiramente devedor a Deus pela sua salvação. Para que a glória seja somente do Senhor, Ele não divide a sua glória com ninguém em nada, muito menos na salvação de um pecador. Mas nós temos que parar de pensar diferente. Para que a glória seja somente do Senhor, para que nós nos possamos colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, toda a honra e toda a glória pertence a Ti, eu não merecia. Para que a glória seja somente do Senhor. Romanos 5, 9 a 11 diz assim, eu vou ler se os irmãos quiserem abrir, é o devocional para aí de quinta-feira, já nem sei, para aí quinta, né? Terça, quinta. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. É através de Cristo, irmãos, somente de Cristo. Solos Cristos. Para que haja solo Dio glória, tem que haver solos Cristos. Sola gratia, sola fide. Não tem participação humana, não tem uma parte humana e outra de Deus. Deus não está a completar o que você começou. Aliás, a palavra do Senhor diz que Deus completará aquilo que Ele começou. A boa obra que Ele já começou. A Ele seja a glória, somente a Ele. O pastor Charles Spurgeon dizia que a doutrina mais odiada pelos homens é a doutrina da soberania de Deus. Mais odiada pelos ímpios e a mais amada pelos salvos. Os salvos amam a soberania de Deus porque eles sabem que eles eram incapazes de chegar a Deus. Os ímpios odeiam a soberania de Deus, eles odeiam o Deus soberano.
Eles não é tanto a Deus que eles odeiam o facto de que Ele é soberano, os atributos de Deus. É por isso que a igreja tem que ensinar e pregar os atributos de Deus constantemente. Inclusive foi uma oposição que recebi há pouco tempo por causa disso, de pregar os atributos de Deus. Meus amados irmãos, eu pregarei os atributos de Deus, nem que eu pregue sozinho em frente ao espelho. Porque é o Deus soberano que o povo odeia. É o Deus justo que o povo odeia. Falar de Deus, hoje qualquer um fala. Uma colega minha, membro de uma igreja batista em North Carolina, mostrou-me há dias, ela visitou um templo em 2013, 2014, ela visitou um templo na China, e ela mostrou-me uma linha de uma parede. Nós já vimos no Chinatown parecido, mas ali uma escala muito maior, uma parede de deuses. Cada um tem uma caixinha para pôr oferta, uma parede de deuses, uma coisa enorme. Deus todo mundo fala, irmãos. Ora, um Deus que é soberano, que determina o que acontece, que tem todo o poder, que se ira todos os dias, um Deus que é misericordioso e bondoso, um Deus que faz o que lhe apraz. O mundo odeia, o ímpio odeia, mas o salvo ama. Porquê? Porque ele foi alvo dessa salvação. Ele sabe que ele não merecia. Ele sabe que os $2 que tinha no bolso não valiam de nada. Diante de Deus, as nossas boas obras são como trapos de imundícia. Não preciso explicar que é trapos de imundícia, que os irmãos sabem. As irmãs sabem muito melhor. Ninguém, nada servia diante de Deus que nós tivéssemos, que lhe pudéssemos apresentar. E se o Senhor está aqui, podes completar. Só completa aí, porque eu já dei a minha parte. Já fiz de mim. Meu amado irmão, na sua carnalidade, na sua impiedade, você não deu a sua vida a Jesus. Você não deu a sua vida a Jesus na sua impiedade. Eu dei a minha, não deu. Você não deu, não. Ele te arrancou do lamaçal de morte e de pecado para que o seu coração pudesse ser aberto por Ele e você pudesse então servir o Senhor. Para que a glória seja somente de Deus. Para que a cruz seja exaltada. Sabe porque é que o nosso culto é tão simples? Você sabe, né? Para que a única estrela aqui seja Cristo. Não tem outra estrela aqui. Tem outra estrela. É Jesus Cristo, o Senhor. Foi Ele que morreu pelos pecados, foi Ele que ressuscitou ao terceiro dia. É Ele que é Deus. Não nós. Mas não tem nada. Somos fracos em nós mesmos. Se o Senhor tirar a sua mão, nós nos tornamos os piores pecaminosos, fazemos as piores coisas mais horríveis. Se o Senhor tirar a sua mão por um segundo que seja, nós nos tornamos terrivelmente abomináveis diante dele. O pastor Paul Washer compara aquele porco, né, que é muito lavado, lavou o porco muito limpinho. Já viu um porco lavado? Não, pois não, pois não. Porque não dá, não segura nem 2 minutos. Lavou o porco. Fica todo limpinho, está todo bonito. Põe perfume no porco. Que bonito o porco. Ele compara nós a um porco. Eu não sei quanto a outras culturas, mas em Portugal a gente já percebeu que não é coisa boa. Mal por mal comparar a ovelha. A palavra só compara a ovelha, mas a ovelha é burra, né? Sabe isso, né? Mas isso seria pregação para outro dia. Que todo mundo vai dizer, uma ovelhinha de Jesus, não? Isso significa que você é muito burro, viu? Você precisa pôr o texto no contexto e perceber o que a ovelha é burra. Né? Se não for o pastor, a ovelha só faz burrice. Tá? Por isso é que Jesus é um bom pastor. Anyway, voltando ao porco. Aí você pegou no porco, lavou bonitinho e largou o porco. No primeiro lamaçal que tiver, na primeira sujeira que tiver, ele vai se rebolar lá porque ele é porco. É isso que ele gosta. É por isso que se chama porco, entendeu? Quando você está muito zangado com os seus filhos e sujam-se muito, o que é que você diz? Ah, seu porco. Você diz, que porquinho lindo. Que porco. O que significa? A palavra é boa, é fácil em português. Em português é muito simples. É por isso que a gente chama Taylor Ham, não porco roll, não é? Porque o porco é porco, é mau. Então soltou o porco vai, rebola lá na lama, fica todo sujo. Assim somos nós, meu amado irmão. A nossa natureza é a inclinação para o mal, é para fazer o contrário da vontade de Deus. Se Deus largar por 1 minuto, irmão, a gente vai rebolar na lama do pecado outra vez, tudo novo. Vai ficar pior ainda. Por isso é que a palavra do Senhor diz que o último estado é pior que o primeiro.
O crente agarra-se a Deus e diz: eu vou ficar firme. O texto que nós lemos no início. Vou ficar firme neste Evangelho. Eu não vou abrir mão deste Evangelho, porque na hora, se o Senhor não me segurar neste Evangelho, se o Senhor não me firmar neste Evangelho, na hora que eu tiver um escape, eu vou fazer pior ainda. Eu vou ser mais abominável ainda. Então o crente não só recebeu, o crente permanece. O crente não só clamou perdão pelos seus pecados uma vez, ele clama a cada dia: Senhor, tem misericórdia, não abras mão de mim. Não desistas de mim. Eu acho piada esses hinos que a gente canta hoje, né? Deus não desistiu de mim. Ainda bem, né? Imagina que ele desiste de si. Deus viu, tem hino que até fala que Deus viu o potencial em si. Qual potencial? Não tinha nada. Não tinha nada. Deus é que teve misericórdia. Sabe porquê que Deus, entenda uma coisa, irmãos, Deus não confiou em nós para a nossa salvação, por isso é que Ele enviou o Filho. Ele confia no Filho, no poder do Filho. Porque o Evangelho estava sendo pregado no mundo. Mas até Cristo vir e cumprir o sacrifício perfeito e ressuscitado entre os mortos, aquele Evangelho todo, aquele tempo todo da circuncisão e todo aquele tempo, segundo o autor dos Hebreus, só se completou porque eles tinham esperança em algo que estava por vir, algo melhor, que é em Cristo. Estava sendo pregado, mas ninguém tinha alcançado. Eles todos esperavam a promessa, Cristo Jesus, a vinda do Senhor. E nós agora olhamos para trás, é a mesma coisa. Eu não confio nas minhas obras, eu não confio na minha capacidade. Eu confio em Cristo somente. Só nele eu posso ser salvo. Meu amado irmão, este é o Evangelho, isto é o Evangelho. Sabe qual é o maior desafio a pregar o Evangelho? Eu falei isso outro dia aí, mas comunicado da semana passada. O maior desafio a pregar o Evangelho é isto. É você transmitir esta mensagem sem tirar a glória que ela tem, mas torná-la tão simples que até uma criança consegue entender. Esse é o maior desafio para quem ensina o Evangelho, para quem prega. Mas não é do púlpito, é na sua casa, em qualquer lugar que você estiver. Quando você chama um amigo a casa para tomar café, para falar de Jesus, é a mesma coisa. Não diminua a glória do Evangelho, mas faça-o de maneira que até uma criança consegue receber. Ele é simples, mas ele é glorioso. Ele é de fácil acesso, mas ele é poderoso. O que é que isso significa? Sim, você pode explanar, mas sem a intervenção do Espírito Santo você não pode. Portanto, ore. Clama a Deus. Revista-se o Espírito Santo para que você possa ir, anunciar e pregar. E pessoas possam receber. Vamos orar ao Senhor.